votos do primeiro turno e acredito que já tenhamos já o suficiente para falarmos em vitória. Temos alguns dias pela frente aí, desfazendo fake news, mentiras, que infelizmente é comum. Pelo outro lado, quando fala, por exemplo, que os combustíveis aumentarão depois da eleição. Mentira, isso é uma lei. Quando fala, por exemplo, do Auxílio Brasil, que está em R$600, vai ser mantido no ano que vem. E daí fala que quando nós criamos o Auxílio Brasil, deixamos para trás o Bolsa Família, que pagava uma quantia insignificante, toda a bancada do PT votou contra na Câmara. Assim, quando nós votamos a proposta para reduzir o imposto de combustíveis, toda a bancada do PT no Senado votou contra. Então, nós estamos mostrando a verdade, que tratamos com dignidade aos mais pobres, tá? Resolvemos a questão da inflação, que está aumentando muito. Não foi a Petrobras que diminuiu o preço dos combustíveis, não foi. O preço diminuiu graças à redução de impostos, que foi o parlamento quem votou. Também temos que falar sobre o orçamento, porque pega-se coisas pontuais e acusam. Ele vai diminuir recursos da farmácia popular, não vai ter nem ovo na merenda do ano que vem, não vai ter mais fralda geriátrica. Mentiras! O orçamento não é um decreto presidencial, é uma peça que a gente manda para o parlamento. E só existe o orçamento depois dos 594 parlamentares discutirem, participarem, voltar para a gente e a gente sancionar. E mesmo assim, se eu vetar alguma coisa, a palavra final é do parlamento brasileiro. Nos meus 3 anos e meio, 2 anos foi o orçamento comigo. Tudo foi cumprido. Quando há contingenciamento, como se fala na Constituição de Educação agora, eu tenho que seguir a lei de responsabilidade fiscal. Contingencial é atrasar o pagamento, não é cortar verbas. Então a esquerda usa isso largamente, porque se o PT não mentir e não roubar, não é PT. Tá? E a gente vem mostrando o que é, mostrando o respeito que nós temos para com a família brasileira. Não queremos liberação de drogas. Quem fala nisso é porque não sabe a dor de uma mãe que tem um filho nesse mundo, ou nesse submundo. Respeitamos a vida desde a sua concepção. Não discutimos a questão de aborto. Quando se fala em ideologia de gênero, tem muita mãe que não sabe o que é isso. Começaria falando, é o banheiro unissex. A tua filha de 7 anos vai no mesmo banheiro de moleque, 10, 12 e 15. Qual o proveito disso? Quer destruir a família de vez? Quando nós falamos, respeitamos a propriedade privada. Não queremos saber de MST. E o que eu fiz com o MST? Dei dignidade aos assentados. Entregamos mais de 420 mil títulos. É o registro da terra. Essas pessoas passaram a ter dignidade, passaram a ingressar à agricultura familiar, colaborar, contribuir, serem cidadãos. E 80% desses títulos foram para as mulheres. Repetindo o Auxílio Brasil de R$ 1.600. Lá atrás tinham 13 milhões de famílias, lembra do PT. Começavam ganhando R$ 40 por mês. A vergonha em falar em R$ 40 por mês. Nós passamos para 600 no mínimo, com responsabilidade fiscal e ao lado do parlamento brasileiro. O Nordeste já começou a chegar as primeiras propostas positivas para nós, vai se transformar em poucos anos o maior produtor de energia limpa do mundo, com as eólicas aqui na costa. Temos um potencial para gerarmos o equivalente a 50 Itaipus. É a reindustrialização do Nordeste. É o nosso país, a nossa região aqui, que sempre a crítica sobre ela, mas a esquerda, o PT, a administrou por 20 anos. Se eles fossem tão bons assim, isso aqui tinha que ser uma Suíça. Quando se fala, por exemplo, em analfabetismo, quiseram colar em mim quando estivesse criticando o povo nordestino, a pesquisa que foi feita sobre regiões mais votadas à esquerda não foi feita por mim. No tempo do PT se levava 3 anos para se alfabetizar uma criança. Agora se leva 6 meses. Mais 2 anos e meio para
essa criança que aprendeu a andar, a ler, a escrever, adquirir conhecimento e ser alguém de fato lá na frente. Isso é uma parte do nosso Brasil. Por ocasião da pandemia, demos recursos para estados e municípios. Aumentamos em 1%, em 21%, o FPM. Hoje, não se tem notícia de servidores estaduais e municipais que tiveram, nos últimos 2 anos, atraso no seu pagamento ou parcelamento no 13º. Hoje é o dia do professor. Todo mundo se lembra do seu primeiro professor, da sua primeira professora. O que meu governo fez? Deu o maior reajuste da história para os professores da rede básica, 33%. Infelizmente, alguns estados, e são governados pela esquerda, não pagaram isso ainda. O nosso governo tem uma excelente política externa. Fomos na Rússia negociar fertilizantes. Chegaram, garantimos a segurança alimentar do nosso povo e a segurança alimentar de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Hoje, os fertilizantes já caíram mais de 20%, levando-se em conta o mês passado. Chegou o segundo navio de diesel da Rússia aqui. Somos obrigados a importar diesel. E o preço é o de mercado. Nós somos autossuficientes em petróleo. Não o somos em refino. Porque em 2004, 2005, Lula começou a fazer 3 refinarias, uma no Maranhão, uma em Pernambuco, outra no Rio de Janeiro, não concluiu nenhuma, torrou 90 bilhões de reais e nós somos dependentes de diesel. Estamos buscando solução para isso. Ou nós construímos, ou a iniciativa privada. Se achar que é lucrativo, constrói as refinarias. O Brasil está deixando de ser um país de futuro, é um país de presente, é uma realidade. A nossa economia no momento é uma das melhores do mundo. Saímos em V pós-pandemia. Taxa de desemprego lá embaixo. Revisão do PIB semana a semana. Na 15ª semana estamos revendo. Nós não. O mercado está revendo o PIB para cima. Somos um país que caiu a taxa de mortes, capitão Wagner, por 100 mil habitantes. Os números de 2021 serão revelados nos próximos dias. A taxa prevista serão 20 por 100 mil habitantes de mortes. Taxas ainda pode ser grande, mas bem menor do que os 40 na época do PT. Em parte disso, a nossa política também de armamento. Ninguém sai por aí distribuindo armamento. Nosso governo fez decretos com critérios, seguindo a lei. O cidadão de bem passou a usar arma de fogo, tê-la dentro de casa. Inibiu o crime no Brasil. Quando se fala em violência, diminuiu a taxa de feminicídio. Menos mulheres mortas por ano. A questão de combate à violência também passa por outras medidas, sem ser diretamente no assunto. Quando se cria empregos, quando se cria o PIX se tornou uma realidade. Somos os pioneiros. Ninguém tem PIX no mundo ainda. Os Estados Unidos, Colômbia e Uruguai querem o nosso PIX. Está sendo negociado com o Banco Central. Diminuímos em 50% o roubo de bancos no Brasil. A violência também cai em saidinhas. Porque se tem dinheiro hoje em dia via PIX. O dono do comerciante, do comércio, não precisa levar para casa dinheiro. Ao longo do dia, ele troca com as pessoas dinheiro por PIX. Criamos a lei da liberdade econômica. Muita gente não sabe o que é isso, mas uma coisa simples. No passado, uma senhora queria abrir um salão de beleza, ou uma outra pessoa queria abrir uma pequena pizzaria, ficava dependendo da boa vontade de algum vereador, ou de algum fiscal da prefeitura, ou de alguém influente, e passava meses e anos e não liberava o alvará. Com a nossa lei, em 30 dias, se a prefeitura não respondeu, ele pode abrir o seu negócio. Durante a pandemia, no Ceará não foi diferente, infelizmente,
obrigou-se a população a ficar em casa. Tínhamos 38 milhões de pessoas que iam passar fome. Fica em casa, a economia te vê depois. Eu fui o único chefe de Estado do mundo que foi contra isso. Falei que tínhamos que cuidar dos idosos e quem tinha comorbidade. O resto tinha que trabalhar, que o vírus não iria embora. Vocês, grande parte da imprensa, me massacrou. Durante a pandemia, para atender então esses pobres, nós pagamos para 68 milhões de pessoas auxílio emergencial de R$600. E as mulheres, chefes do lar, receberam o dobro, R$1.200. Quando se fala em mulher, junto com o parlamento, votou-se uma nova lei de laqueadura. A mulher tinha que ter 25 anos para fazer a laqueadura, passou para 21. A laqueadura só pode ser feita 6 meses após o parto, agora pode ser feita no mesmo dia. A mulher era dominada, muitas, pelo marido. Tinha que ter autorização do marido para fazer a laqueadura. Deixou de ter autorização do marido. E ponto final. Independência da mulher. A mulher, o que ela precisa é independência econômica. A Dani, da Caixa Econômica Federal, lançou o programa de microcrédito já em desenvolvimento. Você pode, com o microcrédito, a mulher vai lá, pega o empréstimo, 3, 4, 5 mil reais, a juros baixíssimos, é orientada para aquela profissão, ela abre o seu negócio. A mulher com independência econômica, ela fica livre, às vezes, de um companheiro que não a trata com o devido respeito. Fomos em todos os lugares para atender o interesse das mulheres. Botamos as mulheres marisqueiras no seguro defeso. Esquecidas aquelas que buscavam o caranguejo no mangue. Botamos no seguro defeso. Como botamos as mulheres escalpeladas do Marajó e região amazônica no BPC. Mulheres que perderam o couro cabeludo e às vezes toda a face naquele acidente que cada vez ocorre menos, que a Marinha está combatendo isso, que tinha o cabelo enrolado no eixo de transmissão de um motor. Ela ficava em casa escondida de vergonha. Passaram a ganhar BPC. O número de jovens grávidas em nosso governo diminuiu também. Só tem número positivo. E números, a gente não briga com eles. A gente olha e analisa. Aqui não tem conversa. Vou fazer. Já fizemos. Outras coisas em andamento. Para o futuro temos proposta também. E assim nós nos apresentamos para a população. Desfazendo mentiras para o pai da esquerda. Ele não gosta de nordestino. A minha esposa é filha de um cearense. Dali Crateús. Crateús. Ele não gosta de negros. O meu sogro é o Paulo Negão. Eu arrisquei minha vida tirando um soldado negro da Lagoa em 78. Tenho uma medalha do Exército. Medalha para que eu dou com palmas sobre isso. Arrisquei minha vida numa lagoa de 2,5 metros de profundidade. Por que racista? Os partidos que mais elegeram afrodescendentes são de direita. Das 4 senadoras eleitas, 3 são de partido de direita, 2 do PL. Damares e Tereza Cristina. Uma das ministras mais importantes, Tereza Cristina. Outra também importante, Damares. A família é a base da sociedade. A família é o nosso refúgio para momentos difíceis e de alegria. E o outro lado, o tempo todo massacrando os valores familiares. Vou botar os pastores no seu devido lugar. Vou botar os militares no seu devido lugar. Após falar favorável ao aborto, ele falou que a família brasileira é retrógrada. Ele fala que o agronegócio é fascista. Será que não está vendo o que está acontecendo na Argentina com o agronegócio? A Venezuela é o país mais rico do mundo em petróleo. E seu povo vive numa situação de miséria pior do que o Haiti. Porque escolhas. Um cara que prometeu e não trouxe água para os seus irmãos do Nordeste, agora promete picanha e cerveja. Ele deu câncer. Chega de mentir.
falem a verdade. Eu agora sou canibal, como índio. Só tem um lado bom nisso. Não tenho o que falar a meu respeito. Nós atendemos a população brasileira, mesmo com pandemia, crise hidrológica e guerra lá fora. Imagine se a gente não tivesse negociado fertilizante com o Putin, que estaria o Brasil agora. É um Brasil que tem uma política externa exemplar. E uma pessoa que abriu fronteiras e negociou dezenas de contratos foi a Tereza Cristina. Uma das ministras mais importantes nossas, a Flávia Arruda, era da Secretaria de Governo. Mexia com o orçamento. Um governo transparente. Cadê a corrupção no governo? Se acusa, se fala, e não se chega a lugar nenhum. Cadê a CPI da Covid? Quando alguém do nosso lado levantou, essa é boa para os nordestinos aqui, o desvio de 50 milhões de reais, tendo à frente Carlos Gabas, ex-ministro de Dilma, que andava de moto com ela. O que o senhor Renan, Omar Aziz e aquele outro lá do Amapá, não, saltitante, falou: não vamos investigar desvio de recursos. Essa turma do consórcio do Nordeste, que não representa os nordestinos, sumiram com 50 milhões de reais, deram uma casa de maconha para comprar respiradores, não chegou nenhum respirador. Irmãos nordestinos morreram por falta de ar em hospitais, porque não tinha respirador, que foi roubado para essa turma. Daí o governador da Bahia diz: eu não entendo inglês. Eu também não entendo inglês. Eu não falo francês, alemão. Tem pessoas que fazem isso para nós. Mas assinou o contrato, querendo se eximir dessa responsabilidade. Eu poderia, repito, ter acabado com a CPI do Covid logo no começo. Quando uma medida provisória nossa, tivemos 3 emendas apresentadas. 2 emendas, para ser mais preciso. Uma apresentada por Renildo Calheiros, irmão de Renan Calheiros. Outra pelo Omar Aziz. E o relator Randolfo Rodrigues queriam que acolhesse essa emenda. O que dizia essa emenda? Que governadores e prefeitos podiam comprar vacina em qualquer lugar do mundo sem certificação da Anvisa e sem licitação. E quem ia pagar a conta era o governo federal. A maioria dos governadores e prefeitos são honestos, decentes. Mas a turma do consórcio Nordeste queria comprar vacina a $30, sem qualquer eficácia, sem qualquer comprovação. E quem pagava a conta era eu. Era corrupção. A exemplo que eles armaram e desviaram 50 milhões para comprar respiradores, queriam agora armar para comprar vacina. Daí a CPI vai em frente. Não chega a lugar nenhum. A grande acusação contra mim, que eu pratico charlatanismo, nem sabe o que é isso. E acusam. É um governo diferente, que acabou com a harmonia de alguns em Brasília que metiam a mão e ninguém brigava entre si. É um governo que tem um ministério honrado, pessoas competentes. A Tereza Cristina, a indicação foi da bancada da Agricultura da Câmara. Temos um ministro do Meio Ambiente que trocou, que saiu, não sei qual é o melhor, se é o Salles ou é o Juca, que conversa com a agricultura. Imaginem a volta de alguns, como por exemplo aquela senhora das selvas, lá do Acre, a Marina Silva voltando para o meio ambiente. Vocês leram a carta que ela fez para o Lula para poder apoiá-lo, ele concordou? Simplesmente não vai existir mais agricultura no Brasil. Tudo é criação de conselhos, regulamentações. Como o Lula vem falando, ele apresentou o plano de governo, ele retirou. Tem vergonha ou não tem competência para apresentar seu plano de governo? Ele quer regulamentar o agronegócio. O que quer regulamentar? Taxar. Na Argentina, o atual presidente, que quando era candidato, visitou o Lula na cadeia em Curitiba, regulamentou. Tem imposto chamado contenciones, de até cobra-se até 33%, de acordo com o produto a ser exportado. Consequência, a Argentina, que há poucas décadas tinha um PIB semelhante ao nosso,
Hoje, 40% do seu povo ingressou na linha da pobreza. Quando se fala em família, em respeito às religiões, o Ortega, lá da Nicarágua, o que ele fez nos últimos meses? Começou a prender padres, expulsar freiras, cortou o sinal da CNN, cortou o sinal das TVs e rádios católicas. Há poucas semanas, que mais que ele fez? Proibiu procissões, proibiu a comemoração para o Evangelho no dia da Bíblia, perseguição religiosa. E quando desço da tribuna da ONU e falo que o Brasil está pronto para receber esses padres, essas freiras, pastores que porventura queiram vir para o Brasil, sobe na tribuna depois de mim o presidente da Colômbia, Petro, e ele fala o quê? Fala em liberar cocaína. O que tem em comum com Lula? Integra o Foro de São Paulo, o grupo de Puebla, grupo de amigos que se ajudam entre si por ocasião das eleições. Hoje o BNDES empresta dinheiro para brasileiros e não doa para estrangeiros. Quando estive ontem em Belo Horizonte, conversando com mais de 600 prefeitos, lembrei algo que eu já sabia. Lá em Caracas, capital da Venezuela, tem metrô, dinheiro do BNDES. Em BH não tem metrô. E quem levou o metrô para lá? Lula e Dilma. Esse é um pequeno retrato do Brasil. Nós queremos a volta dessas pessoas que nos saquearam, que rumaram, como Lula vem dizendo, fazer com que a mídia seja censurada. E assim mesmo só vejo matéria na mídia favorável ao Lula, e ele dizendo que vai censurar. Ele vai tirar emprego de vocês que estão aqui. É isso que nós queremos para o Brasil? Queremos um Brasil de respeito, de ordem, de disciplina? Ou queremos um Brasil do passado? Repito, só na Petrobras o endividamento foi de 900 bilhões de reais. Duvido que consiga dimensionar isso, duvido. Inclusive falar quantas carretas de nota de 100 reais equivale a isso. Mas vou dizer um pouquinho. Essa grana daria para fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco, que está na ordem de 15 bilhões de reais. O dinheiro da Venezuela não vai ser pago. O Maduro disse que não vai pagar. A dívida está na casa dos 5 bilhões de reais. Se eu não visse, eu não acreditaria. O dinheiro emprestado nosso para Cuba, para fazer o posto de Mariel, qual foi a garantia? Se eu não visse o contrato, eu não acreditaria. Garantia: charutos, amigos do pessoal lá de fora, amigos de ditadura. Esse Brasil que nós queremos voltar para cá. O Brasil, mesmo com pandemia, que não foi fácil. Olha como é que está o Brasil perante o mundo. Quando criamos o Pix, botamos aí mais de 30 milhões de pessoas que não tinham conta bancária, botamos no MEI. Muitos foram para o MEI. Começaram a fazer negócio. Anichei, já que eu disse professor, juntamente com o parlamento, em lei, até 99% da dívida que a garotada tinha com o FIES. Assim, pessoal, é um pequeno retrato do que estão fazendo, e nada melhor do que comparar, fazer comparações. Para onde nós queremos ir. Aqui eu respeito com a família, com a bandeira nacional, com seus símbolos, com a população, atendendo aos mais pobres de verdade, com auxílio compatível e não esmola, como foi no passado. E detalhe, com Bolsa Família ainda deixavam a pessoa lá presa, né? Se conseguir emprego, perde Bolsa Família. Conosco, não perde o Auxílio Brasil, ainda ganha mais de 200 reais. Eu quero que as pessoas mais humildes procurem trabalho, não fiquem escravas do presidente. E repito aqui, rebatendo as mentiras do PT, vai ser mantido os 600 reais no ano que vem, assim como os impostos que nós diminuímos nos combustíveis, por lei, será mantido. É o Brasil no rumo da prosperidade. Presidente, só teve 25% dos votos aqui contra 65% do ex-presidente Lula. Quais são as estratégias do senhor para ampliar esse eleitorado? Conversar, como estamos conversando com vocês aqui, levar a verdade para a população, porque decide o povo.
Temos um evento aí fora. Fala isso, repete. O senhor também falou do MST, o Ceará elegeu um governador próximo do MST. Caso reeleito, o senhor pretende ter uma relação amistosa? Olha, a minha relação, eu não deixei de atender nenhum prefeito e governador do Brasil com recurso. Nenhum. O Ceará recebeu recurso. Nenhum. O que eu quero, de vez, é tirar os que faltam ser tirados da escravidão, da posse. Ou seja, vamos dar título para eles, vamos dar um registro da terra, tá? E ele vai ser cidadão. Ele vai integrar para valer a agricultura familiar. Nunca o nosso governo, via Caixa e Banco do Brasil, teve tanto crédito para a agricultura familiar. Presidente, o seu governo tem sido a voz da inclusão dos pacientes raros. O senhor teria uma mensagem para 50 mil pacientes que estão a grande mensagem sobre os raros, eu gostaria que a primeira-dama pudesse. Ela é uma pessoa bastante discreta. Ela agora começou a sair por aí. Ela falou, passou por aqui, tem passado por várias cidades do Nordeste. Só quem vê o raro entende a situação. E por muitas vezes, até a mulher com filho raro, até o marido abandona. Tá? É muito comum isso. Ela incluiu, fez com que o Ministério da Saúde desse o tratamento adequado para os raros, que é um tratamento caro. A questão, por exemplo, do trabalho da primeira-dama, possivelmente, ou certamente inspirado por ela, até o ano passado, os taxistas e as pessoas com deficiência compravam o carro sem pagar IPI. Foi incluído agora, por inspiração da primeira-dama, os surdos. Já podem, os surdos, a comprar carro sem IPI. É a inclusão. Ela deu exemplo, aprendeu Libras num tempo recorde. Abriu meu discurso de posse em 1º de janeiro de 2019. Quebrou protocolos, mas a gente sabe, manda quem pode, obedece quem tem esposa. E ela fez um pronunciamento que realmente foi para o mundo. É uma pessoa discreta, mas mesmo assim vira, mexe e é atacado pela imprensa. Presidente, uma vez reeleito, qual vai ser a prioridade para o Ceará? A gente continua, quando eu falei das eólicas aqui, né, offshore, no mar, é uma grande prioridade. É a conclusão, o que falta sobre a transposição do Rio São Francisco. E aí a gente fica, né, em contato com deputados e senadores. Eles têm, por exemplo, propostas e ideias, eles têm direito às emendas orçamentárias. E é conversa. O que é melhor, o que mais está doendo no calo do cearense. A TAM nordestina é uma realidade, para frente. Agora está praticamente concluída, conclui esse ano a ferrovia norte-sul de 4.100 quilômetros. Não é uma obra federal, é uma obra privada. Mas os governos federais que me antecederam tiveram a capacidade de atrapalhar, com licenças impossíveis de serem tiradas. Compare os meus ministros do meio ambiente com os que me antecederam. Eram xiitas, basicamente, na questão ambiental. Wellington Freitas, Rádio Arapuru, presidente, o que fazer, caso eleito, para que o Ceará saia dentro das capitais do Brasil, do mapa dos maiores estados aí, na questão da criminalidade, e esses números que repercutem no Brasil têm diminuído, pode diminuir também no estado do Ceará. O nosso governo, a grande responsabilidade da segurança é o Estado. É o Estado. Nós colaboramos. Fizemos muitas operações em conjunto com as 27 unidades da federação, secretarias, no tocante a isso. Quando se fala em mulher, foi o governo que mais prendeu o machão no Brasil, foi eu. Um problema sério, esse marmanjão de 16 e 17 anos, que rouba um celular para ganhar um dinheirinho, para tomar uma cervejinha. Esse é o grande problema. Tenho certeza, com esse novo perfil do parlamento, de centro-direita, vamos aprovar a redução da moralidade penal. Minoria de jovens, minoria, 0, alguma coisa, vão ser tratados como adultos, cometem crime como adultos, vão ser tratados como adultos. E a grande maioria, 99 ponto alguma coisa, dos jovens decentes, trabalhadores, estudantes, vão poder tirar a tua carteira nacional de habilitação. Eu estou esperando o debate da manhã, presidente. Essa é a surpresa da minha parte, propositura. Presidente, até o final do dia 30, o senhor deve voltar no Nordeste mais quantas vezes? Quer falar que está fazendo? Não.
Presidente, eu falo, fala meu tio aqui, eu dou o senhor esse aqui, eu falo alguma coisa. Temos um prefeito aqui. Presidente, o senhor teve aliados aqui no Ceará que tiveram... Presidente, o senhor teve aliados aqui no Ceará, como o André Fernandes, o Carmelo, que bateram recorde de votos aqui. E o senhor teve cerca de 25% de votos. O que é que o senhor atribui não ter tido um desempenho maior, uma transferência maior de votos? Talvez faltou um candidato do PL aqui no Ceará? Olha, é muita desinformação praticada pelo PT, muita mentira. Não gosta de nordestino, não gosta de negro. Vai acabar o Bolsa Família, vai aumentar o preço da gasolina. É o tempo todo assim. Muita gente acredita nisso. A gente vai desmentindo isso aí. Pode ter certeza que também foram prejudicados por isso. Pesquisas mentirosas. Teve gente que perdeu uma eleição porque o pessoal resolveu investir em outro, porque a pesquisa para aquele cara estava lá embaixo. A gente começa a investigar. O Ministério da Justiça, o CAD, os institutos de pesquisa, o que o Alexandre de Moraes faz? Não pode investigar. Ainda abre inquérito contra o Ministério da Justiça por abuso de autoridade. Ou seja, com toda certeza, essas pesquisas mentirosas arranjaram 2, 3 milhões de votos por Lula. Veja quantas ações eu ganho no TSE e veja quantos o Lula ganha. Ele ganha 10 vezes mais do que eu. Tudo quase ele ganha. Quase nada a gente ganha. Ele pode me chamar de genocida. Eu não posso chamá-lo de ladrão. Eu sou genocida? Não. Quantos milhões de pessoas nós salvamos com vacinas? Muitas. E o lado de lá, quando ele desvia recursos de transposição, de tudo, quantas pessoas morrem? O analfabetismo também mata. Quando ele condena jovens a não aprender na escola, mata também. O PT votou contra o marco do saneamento. Ele quer continuar vendo pessoas pobres, morando em comunidades, pisando no esgoto. Esse é o PT, como disse. O PT votou contra no Senado a redução do preço dos combustíveis, votou contra na Câmara a majoração do Auxílio Brasil. Esse é o PT, que quer o povo na miséria, passando necessidade para depender deles. Esse é o PT. A gente vai libertando o Brasil. Presidente Bolsonaro, vou entregar isso aqui ao senhor, presidente. Ó. Bate isso. Hã? Eu queria tirar uma foto do senhor também. Presidente Bolsonaro, Nildo Nascimento, Sobral, Ceará, Sistema Parede de Comunicação. Presidente, queria tirar uma foto do senhor também. Nildo Nascimento, Sistema Parede de Comunicação, Sobral, Ceará. Tem um prefeito de capital aqui do Nordeste. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. O cearense hoje, presidente, existe uma herança maldita no Ceará em que as facções têm dominado e colocado famílias para olha, peraí, se eu souber de um fato de ontem, já tem boletim de ocorrência. A minha esposa, eu acho que estava aqui. Sim, foi dado 2 tiros no local onde ela foi. Foi preso o elemento. Ele é de uma facção criminosa. Confessou que foi inspirado do que aconteceu no Rio anteontem para inibir presença de pessoas no evento da primeira-dama com a Damares. Tá? Presidente Natal. Só completando, presidente. Em Sobral, no estado do Ceará, por exemplo, aqui em Sobral, eu sou sobralense de coração, Sobral, muitas famílias têm sido colocadas para fora de suas casas no conjunto habitacional Caiçara. Existe um projeto que o senhor possa... Governo do Estado. É governo do Estado. Nós não temos gente para isso, o suficiente. É competência do Estado. Presidente, dada a sua reeleição, o que fazer para pacificar o Brasil, tendo visto nesse momento, as pesquisas têm dito que há um acerramento e vai ficar um lado do outro. O que vai fazer para pacificar a minha eleição? O parlamento vai agir com mais tranquilidade, facilidade e afinado. Essa mãe do parlamento pensa igual a mim, porque eu fui deputado também. Onde é que eu criei problema para outro poder? Quando? Quem sofre interferência sou eu. Inventaram que eu vou aumentar para mais 5 o Supremo Tribunal Federal. Inventaram. Eu já tenho 2 lá. Caso reeleito, boto mais 2. Fico com 4. O PT vai para 5. Depois fica uma vaga com o Temer e a outra com o FHC. Ao equilíbrio, pacificou a questão do Poder Judiciário. O fortalecimento das casas para conseguir fazer essa pacificação do país? Só atribui o fortalecimento das 2 casas. É lógico, não pode ter uma casa do poder mais forte do que o outro. Atualmente é um poder que está super forte, que é o Supremo Tribunal Federal. Como é que pode o ministro prender por 8 meses um deputado? Pode. E por palavras, por mais pesadas e duras que sejam, é palavra. E está lá no artigo 53.
deputados e senadores são invioláveis, por quaisquer, são violáveis, civil e criminalmente, por quaisquer palavras, opiniões e votos. Presidente, qual a sua expectativa para o debate da Band amanhã? O primeiro debate é do segundo turno. Qual deve ser o tom do debate? Da minha parte, tranquilo. Mostrando, eu tenho que mostrar. Tenho que comparar. Como falei para vocês aqui, eu, meu pai dos pobres, quem é que atendeu melhor os pobres do Brasil? Eu ou ele? Tá? A questão da inflação, combustível no mundo. Olha como é que está a Europa, vivendo à sombra da falta de alimentos. Olha como é que está o Brasil. Presidente, qual é a estratégia de virar voto que o senhor falou, presidente? Pessoal, obrigado aí. Deixa eu fazer uma foto aí. Presidente, fazer uma foto com o senhor aqui, pode ser?